Todos nós que seguimos Jesus e conhecemos a palavra, a Bíblia, sabemos que o nosso destino é o céu. Mas você já se perguntou sobre aquelas pessoas que morreram antes de Jesus voltar? Antes da volta de Jesus? E eu não quero aqui entrar em um debate se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Não, a intenção não é essa. Mas aonde será que estão aquelas pessoas que já morreram? No céu? No inferno? Ou será que elas estão dormindo, como diz alguns textos bíblicos? Será que esse termo dormindo no termo bíblico é na forma literal ou de forma direta? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas é claro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Bilino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra. Eu costumo dizer que o canal que mais simplifica a teologia. E o texto que nós vamos usar como base está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o verso e o parágrafo de número 13, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaremos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Esse texto é bem claro, porque ela se refere aos mortos como se de fato eles estivessem dormindo. Mas a pergunta é: se eles realmente estão dormindo, por que algumas pessoas falam que eles já estão no céu, outros falam que foram para o inferno? Será que Jesus chamou a morte de sono? Por que Jesus fez isso? Você já deve ter lido alguns textos onde Jesus fala que alguém estava dormindo, como por exemplo em João capítulo 11, versículo 11, Jesus, quando ele fica sabendo que Lázaro ele estava muito doente, ele fica ainda aonde estava por mais 2 dias. Jesus diz: vamos, porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Em Mateus 9:24, vai dizer que Jesus chega até a casa de Jairo e diz: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas sim dorme. Mas nas duas histórias, você percebe que o cenário ele era de morte. Porque quando Jesus chega até a casa de Marta e Maria, elas estão chorando, elas estão dizendo: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus chega até a casa de Jairo, ele chega até aquele local e as pessoas estão lá em um cenário de velório, um cenário de morte, um clima de morte. E quando Jesus diz que a menina está dormindo, quando ele diz retirai-vos, todo mundo começa a rir da cara de Jesus, porque de fato ela estava morta. Mas se de fato eles estavam mortos, por que Jesus dizia que eles estavam dormindo? Porque Jesus usava essa palavra sono e a palavra dormindo como metáfora da morte. Porque dormir é um estado temporário. Quem dorme, acorda. E é exatamente aí que entra o texto que acabamos de ler. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ficar tristes com aqueles que dormem, ou melhor dizendo, com aqueles que já morreram. Por que ele fala isso? Porque ele diz: se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim aqueles que dormem, aqueles que morreram, também vão ressuscitar. Mas observe a palavra que o apóstolo Paulo ele cita no texto. Ele diz: ressuscitará. Os mortos ressuscitarão, ou os mortos vão ressuscitar. Ele está usando uma palavra no futuro, de algo que ainda vai acontecer. E se ele está usando uma linguagem do futuro, significa que aqueles que estão dormindo, que aqueles que morreram, eles ainda não ressuscitaram. E se eles não ressuscitaram, quando que eles vão ressuscitar? E é por isso que eu amo esse texto, porque esse texto ele é muito completo. Ele próprio se explica, ele é explicativo. Ele diz que quando soar a trombeta, né, e quando o Senhor liberar sua palavra de ordem, ele descerá do céu
e os mortos, aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão. E depois, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda não morreram, que verão a volta de Jesus, serão arrebatados com eles nos céus e viverá com Cristo eternamente. Aleluia! Então, respondendo à sua pergunta, os mortos, eles estão agora te bisbilhotando, eles estão te enxergando. Os mortos em Cristo, eles podem vir e te visitar de forma física ou em sonho. Os mortos em Cristo, eles podem ficar olhando para onde você está indo, observando a sua trajetória. Não, segundo a Bíblia, segundo a teologia, eles estão dormindo. E quem está dormindo está inconsciente. Quem está dormindo não pode ver. Quem está dormindo não pode se mover. Quem está dormindo está descansando no Senhor. E eles só irão acordar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Eles vão ressuscitar primeiro. E depois, nós que ainda não morremos, caso vejamos a volta de Cristo, seremos arrebatados com eles aos céus. Até porque, se aqueles que morreram já estivessem no céu, por que eles teriam que ressuscitar? Por que Jesus teria que despertá-lo do sono, né? Acordar eles para eles subirem ao céu juntamente conosco? Se eles realmente estivessem com Cristo, eles não precisariam passar por esse processo. Então, talvez você perdeu o ente querido, a sua mãe não está sofrendo, seu pai não está sofrendo, não está sentindo saudade, não está com angústia, eles estão dormindo em um sono bem tranquilo, um sono leve. Para eles é um sono rápido, eles nem percebem que vão dormir tantos anos assim, ou que já estão dormindo há muitos anos. Mas quando Jesus soar a trombeta, os arcanjos, e quando ele voltar, eles vão despertar do sono, e aí sim terão um encontro com Cristo, assim como nós e toda a igreja. E para fechar esse vídeo, eu digo para você, na Bíblia, a morte é como um sono. Não é o fim, não é o final da sua história. Longe disso, mas o começo. Para quem acredita na palavra de Deus, a morte é uma esperança eterna que você terá vida após a morte, terá o encontro com o seu rei, com aquele que nos salvou, com aquele que nos libertou. Veremos Cristo face a face, sentiremos a presença de Deus todos os dias. E isso, para quem serve ao Senhor, é a maior conquista. A morte é como um sono, a morte é uma pausa. E essa pausa vai ocorrer até o dia que Cristo te chamar pelo seu nome. Então, a pergunta certa a se fazer não é se os mortos estão dormindo, mas sim se você vai acordar para a vida eterna. E eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Espero que você tenha entendido. Se alguém perguntar para você, então você já sabe. Quem morreu está no céu ou no inferno? Estão dormindo. Aqueles que estão em Cristo estão dormindo. Não foi definido ainda para onde vai. É claro que aquele que morre em Cristo, que seguiu a palavra do Senhor, está descansando no Senhor. Essa é a palavra certa. E quem não morreu em Cristo, provavelmente também está dormindo até o dia do juízo final, do julgamento, mas não no Senhor. Então você, que tem alguém que morreu na família, algum amigo próximo que se perdeu, você talvez tenha dúvidas naquela pessoa que foi fiel a Cristo, se ela já está com o Senhor, ela está dormindo no Senhor e vai acordar quando chegar o dia, quando chegar a hora de Jesus arrebatar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe você. Como eu sempre peço aqui, se inscreva no canal, curte, comenta, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários também a sua sugestão para o próximo vídeo, porque você sabe que toda semana estamos aqui com um conteúdo novo, uma palavra abençoada sobre a teologia, explicando mais os princípios bíblicos para que você possa ajudar outra pessoa. Então, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima aula.